E o que é que se observa hoje? Sim. O que se observa hoje é que a caneta É que está a em pé. caneta continua em pé. Pronto. Não é? Então, Sim, observa-se que a caneta continua em Isso é pé. muito útil, obrigado. E a densidade hoje é muito É super plana. igual, é muito parecida com a densidade crítica. Quase não se vê nenhuma curva. Ou seja, Significa os que era ainda ângulos- mais parecida no início. O universo é plano dentro de pouca percentagem. Conseguimos mesmo olhar, se calhar, para as interações que esse campo teve nesse primeiros milésimos de segundo a seguir ao Big Bang. E se olhássemos para a radiação cósmica de fundo ainda era melhor, não é? Porque Radiação não, cósmica de não fundo- tem o efeito da gravidade, da interação gravítica entre as galáxias que aconteceu verdade. entretanto. A radiação cósmica de fundo é muito boa porque depois estamos a um bocado a adiar o problema que é pois, como é que começa a inflação. Começou a inflação, exato. Mas de facto estás a pôr o problema já noutro patamar, que não é mau. Estás a ir um bocadinho mais para a frente. Estás um bocadinho mais para a frente, um milénimo de segundo mais para trás. Já dás o balanço, tens um balanço do universo. Se tu pensares no universo como nós estamos aqui a mandar uma bola ao ar, né? E, Pode ou não no voltar, fundo, mas- a inflação pode ser um bocado o balanço que manda o universo nesta velocidade inicial. Que já ouvi vários apologistas dizerem, e não eram físicos, dizerem que a inflação é basicamente um tapa-buracos. É uma coisa que os físicos ateus inventaram para eliminar mais um caso de ajuste fino. Mas tu, Diogo, discordas disso, não é? E o que é que eu achava que era engraçado, Diogo? Mas tu é que sabes o que é que tu queres ou não queres comentar. Nós pusemos aqui umas notas, que são coisas que eu tenho nos slides há muito tempo, mas é um bocado partir aqui de dois momentos importantes. É explicar um bocadinho a importância que teve no passado este trabalho do Walking do Penrose, que é o que o Bill Craig diz, apoiado lá no colega dele que analisou os papers todos. Espera, nós Qual é a estávamos a opinião? gravar agora também? Não, estava só aqui um bocadinho a validar as ideias para a parte De final. uma forma que eu pensei, já começou, eu estava a comer uma. Não, perfeitamente. Era só para ver se vocês concordam com esta abordagem. Sim, acho que sim. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Um grande problema que a física ocidental se vai focar depois desta onda de entusiasmo com a radiação cósmica de fundo. Qual é que é a grande discussão dos físicos, com o Alan Guth e essa geração dele, no começo dos anos 80? Qual é o problema e quais são as respostas a esse problema? Sim, então o problema que também o Gonçalo já falou é que a radiação é demasiado homogénea. É homogénea demais, É não é? homogénea demais porque se a teoria estiver certa, as equações estiverem certas da evolução do universo, do tamanho do universo em função do tempo, então significa que não teria havido tempo suficiente para duas pontas opostas dessa radiação interagirem para estarem em equilíbrio térmico. Portanto, significa que ou é preciso um alto fine-tuning inicial e que começa tudo com a mesma temperatura um bocado artificialmente, ou se não, é preciso explicar isto. Portanto, isto Como é que era, isso se isto era um explica, não é? problema. Então, uma maneira para explicar é nós temos de arranjar uma maneira para ou o universo ser muito pequeno, ainda mais pequeno do que se estava à espera durante mais tempo, relativamente, para estas duas zonas conseguirem interagir, mesmo que depois estejam afastadas, já não conseguem interagir mais. E uma solução para isso é haver um universo muito cedo, muito antes da radiação cósmica de fundo, muito antes disso, no primeiro segundo, se quiseres, Mas segundo, do não é? universo. Frações de segundo até, não é? Sim, frações de segundo. No primeiro frações de segundo, haver um período de expansão exponencial do universo. Portanto, o universo teria de expandir Muito de mais forma rápida acelerada. do que a velocidade média de expansão no resto da sua história, não é? Sim, ou seja, durante a inflação, o universo, em termos de escala, multiplicou mais do que desde o final da inflação até hoje. Caramba. Portanto, nessa fração de segundo. Em termos de escala logarítmica. Em termos de. Ou seja, de Fração, a em fração. termos de. Sim, ou seja, exato. Tinha. Ou seja, em Tamanho termos de inicial multiplicação também, do universo, em termos de percentagem de aumento Sim. do tamanho do universo. Sim. E então, o que é que acontece? Mas isto, repara, isto no princípio é uma coisa quase geométrica. Eu estava a dizer ao Gonçalo que é, ok, se tu conseguires ter um universo em que o teu fator de escala, que podemos chamar o raio do universo para um universo que seja fechado,
mas podemos só falar o fator de escala, só porque é a maneira mais geral. O fator de escala Mais do consensual. universo cresça de maneira exponencial no princípio, então tu consegues explicar que estas duas ondas tivessem estado em equilíbrio térmico aí. Pronto. Portanto, é uma solução. Depois, ok, isso é uma coisa engraçada, né? Porque isto faz lembrar imenso um bocado o Ptolomeu. Que é, ok, se tu tens estas órbitas, ou seja, usas uma coisa matemática para explicar uma coisa que estás a ver. Mas, inicialmente, portanto, o Alan Guth até foi o primeiro, como estavas a dizer, Bernardo, que fez a primeira teoria da inflação, que hoje em dia não funciona, mas hoje em dia é chamada inflação antiga. Sim. Que Funciona por é... causa do Banco Central Europeu. Não estou a brincar. Exato, exato. Estou a brincar. Isso é outra inflação. Isso é outra Essa sim, inflação. muito mais dolorosa para nós todos, não é? Exato. Mas ele tentou arranjar um mecanismo para explicar, ou seja, no fundo, a pesquisa em inflação é arranjar mecanismos físicos para conseguir explicar uma altura de tempo em que o universo estava a expandir exponencialmente e depois arranjar um mecanismo para acabar essa expansão também. Porque lá está. Ora bem, como é que se sai, Pronto. do período inflacionário? Ou entrar ou sair, Sim. ou os dois. Portanto, depois, assim que entramos na inflação, passa a ser um mundo, e aí é que as pessoas começam. Como há pouca física ainda bem definida na inflação, aí em qualquer altura da física em que há coisas pouco definidas, começam as coisas esotéricas imediatamente. Portanto, Mas isto é um problema porque nós há aqui um princípio fundamental que é a ideia de que as leis são universais, não é? As leis que descrevem o universo são universais, portanto têm que ser as mesmas leis naquela altura sim, que são hoje. sim. E exatamente. tem que ser sempre iguais, não pode haver umas leis que estão a atuar ali e depois de repente deixam de existir e passam a atuar de outra forma Sim, mais à frente. Portanto, tem exatamente. que haver alguma coisa que seja universal e que explique, mesmo que esteja num regime diferente, tem que ser universal Sim, e sim, tem que explicar as Sim, coisas no diferentes. limite é, se tu conseguisses ter um acelerador de partículas que conseguisse chegar a energias ali mesmo, no pé do universo, conseguirias criar tipo o chamado a partícula da inflação, que é a partícula o inflatão, 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 como eles chamam. Mas seria possível, sim, seria possível. Em Mas princípio. eu acho que aqui é um problema mais grave, não é? É que mesmo hoje em dia o nosso aparato teórico está divorciado. Nós temos para as grandes escalas a relatividade geral de Einstein, não é? Que é rei e senhor nas grandes escalas. Temos a mecânica quântica com um grau de precisão incrível nas escalas subatómicas, não é? Atómicas e subatómicas. Mas estes dois modelos físicos não têm nada a ver um com o outro, não é? Eles não são. Sim, mas tu consegues ter, por exemplo, a teoria de campo clássica com a relatividade geral bastante facilmente. E a inflação, como se faz hoje em dia, é quase como se fosse um campo clássico, tipo, no princípio. Ou seja, durante a parte de crescimento exponencial do universo, é como se fosse um campo clássico e só passa a ser importante a parte quântica do campo quando acaba a inflação e de repente esse campo transforma-se em partículas quânticas Mas do pode-se campo. chamar a isso uma harmonização dos dois modelos, do modelo quântico e do modelo gravítico? Será que isso é tal gravidade quântica que Não, às não, vezes. não, não é, não é. Não é, pois Não, não. não, não, Pois. não. É só, no fundo, porque a maneira existe, ou seja, há aproximações que nos permitem usar mecânica quântica em relatividade geral. Certo. Sim. Só não há uma teoria já completamente robusta, Claro, mas, sim, mas dá para geral é fazer tudo coisas. geometria, Ou seja, não é? Em relatividade geral é tudo geometria. sim, sim, E sim. Por exemplo, quando vais para estas teorias de estávamos a campo, falar estás do a falar de Hawking. potenciais. Sim, estávamos a falar, uma das grandes contribuições do Hawking que foi a calcular que os buracos negros tinham uma temperatura, é com aplicar mecânica quântica num espaço regido pela realidade geral, ou seja, num Interessante. espaço Interessante. curvo. Mecânica quântica é assumir que a gravidade é mais ou menos ainda clássica, vá, e que temos campos quânticos aí um bocado a interagir. Porque se tivermos classicamente, nós conseguimos escrever a gravidade como conseguimos escrever a força eletromagnética ou qualquer outra Sim, ela, sim. não é? Com potenciais, com campos, escrevendo, pronto, fazendo com vetores simples, não é? Conseguimos fazer tudo assim se a gravidade for fraca. Sim. Agora o que se fazia antigamente, a gravidade de Newton é assim que Mas o funciona. que eles fazem é colocar a força gravítica nesses modelos ou é assumir que a força gravítica é tão fraca que eu posso ignorá-la? Nesses modelos a força gravítica não importa. Ou seja, o que é a força gravítica? Parece quase que eles estão a fazer. A força dizer assim, gravítica eu não são as estou a tentar equações de Einstein. harmonizar. Eu não vou tentar harmonizar sequer porque eu vou assumir que a gravidade não é relevante. É um bocado isso que é Tu feito. não é? usas as equações de Einstein, que é gravidade. Portanto, tu usas as equações de Einstein e a interação que a métrica, que é tipo, se calhar, tipo, a força da gravidade, Uhum. que é a métrica do espaço-tempo, tem com o campo. No fundo, é o que chama
Depois às tantas nada está ainda bem definido, mas o standard é usar o que se chama acoplamento mínimo, que é usar como se fosse um espaço plano, um espaço não regido pela realidade geral, só completamente Minkowski, não é? plano, Minkowski, exato, Minkowski. um espaço Minkowski, e depois, em vez de usar a métrica de Minkowski, nessas equações, substituis pela métrica curva, que pode não ser Minkowski de acordo com a Isto a gravidade. mim, parece-me a mim que sou leigo, parece-me que o que está aqui a acontecer é a arte matemática, não é? É sobretudo a arte matemática, Sim, é mais do que observação. Ou não? o acoplamento mínimo é completamente Sim. a arte matemática. É, É assim que as é o pessoas parece, fazem. É assim é o que as que pessoas parece, fazem. sim. Ou seja, as pessoas fazem. Nada de errado em relação a isso. Mas é preciso perceber, não é? Que ao longo da história da ciência há alturas com mais corroboração empírica, ou mais peso da parte empírica Sim, sim. e menos da teórica, e neste caso estamos no oposto, estamos Sim, sim. É porque ainda se numa está. Por fase isto é a muito... maneira mais simples, é a forma mais simples de pôr campos a interagir com a gravidade. É certo. a maneira mais Certo. simples para fazer isso. E depois, a maneira como esses campos criam campo gravitacional é através das equações de Einstein. Portanto, nós temos, pronto, basicamente é assim. Mas não significa que seja a única maneira desses campos interagirem com o campo gravitacional. Pode haver mais outros termos, outras maneiras de interação, mas a mais simples é mesmo só dizer, olha, é que no fundo o equivalente é dizer mesmo o que o Einstein disse, que é o nosso espaço, ou seja, que a força gravitacional não é uma força, mas é sim só uma consequência do espaço-tempo ser curvo. É levar isso ao limite, quer dizer, ok, então se o espaço-tempo é curvo, então, pronto, em princípio, tipo, todas as interações mantêm-se iguais a um espaço plano, o que muda é só a métrica do espaço. Pronto, tipo, é um bocado dizer isso. Ou seja, é assim que a gravidade afeta o movimento, porque a gravidade tende a afetar, supostamente, de acordo com o princípio da equivalência, de maneira igual todos os campos. Claro. É tipo o princípio da equivalência diz que a gravidade é exatamente igual a se estivesse a acelerar um referencial e portanto tens de observar tudo e ir ao mesmo tempo. Sim, E a maneira mais localmente, fácil não é? para garantir isso é mesmo só substituir a métrica plana pela métrica do espaço curva. Portanto, significa que vai tudo andar e ser afetado pela gravidade exatamente da mesma maneira. E é por isso que se faz assim. Pronto. Ou seja, tem uma razão. É uma arte matemática, mas está a ter motivação física, que é o princípio da Faz equivalência. sentido. Faz Sim, sentido. sim. Agora, a pergunta de qual é que é a corroboração empírica destes modelos inflacionários, eu acho que está mal feita, porque é um bocado ao contrário. Ou seja, os modelos inflacionários, se eu percebi bem, são propostos para explicar Esta parte. dois dados empíricos. São Para explicar, não é a homogeneidade da temperatura e é outro também que também Sim, posto mas, aqui. o universo plano. historicamente é para explicar só a homogeneidade da temperatura. Temperatura. Depois a outra já se pode considerar que é uma previsão quase. Ou seja, que é uma coisa que as pessoas não estavam a pensar na altura quando ele estava a fazer a Isso é teoria da interessante. O inflação. universo plano Sim, já o é uma universo coisa plano. que Exato. vem a seguir. Sim. Para quem nos está a ouvir, o que é curvatura e universo plano para um leigo? Como é que se explica esse conceito? Porque é um conceito abstrato, não é? Não é óbvio que quer dizer o nosso Não é nada universo ser fácil, plano não é nada ou fácil. ser curvo. Sim, eu acho que a maneira mais fácil de explicar. Pronto, curvatura significa. É difícil ver a curvatura de um Nós não espaço conseguimos visualizar isso, como não é uma nós coisa abstrata, não é? dentro do espaço. Claro, Mas sim. a maneira mais simples de calcular a curvatura do espaço é a maneira que podes fazer é calcular um triângulo, é ver, somar os ângulos de um triângulo. Sim. Portanto, Certo, certo. se tu tiveres, Escolhes três se conseguires pontos no calcular espaço. três estrelas, ou três galáxias muito afastadas e calculas os ângulos desse triângulo, se não der 180, então estás num espaço curvo. Sim, que pode ser ou convexo ou côncavo, depois dependendo Sim, da soma. Se a soma é superior ou inferior a 60 graus. exatamente, exatamente. Nós conseguimos visualizar isto se tivermos apenas a duas dimensões, não é? Se nós pensarmos que estivermos na superfície da Terra e nós escolhermos o Polo Norte e dois pontos no Equador, se nós fazemos um triângulo que só pode passar na superfície da Terra, não pode Certo, atravessar sim. o interior do planeta, não é? Se tivermos dois pontos no Equador e um no Polo Norte, só os dois ângulos do Equador já vão fazer os 180 e depois ainda Exatamente. tem mais o ângulo do Polo Norte, não é? Portanto, isto é um uma forma espaço de tu curvo. medires a curvatura da Terra, por exemplo. Exatamente. Sim. Ajuda um bocado a pensar isso, certo? Sim, é Sim. uma forma interessante de conceber isso. Mas estavas a dizer, Agora é Diogo, isto, que... mas a três dimensões, que na nossa cabeça Sim, não, claro, nós já não sabemos que entra, não mas conseguir visualizar, não é? O que é, abstrato, não é? o que é que isso afeta? Porque é que isso é Exatamente, quando é relevante? que isso- Porque é que isso é relevante? Porquê é que isso surpreendeu? Porque Talvez. o que é, dá para provar com as equações de Friedman, pronto, a Friedman e Lemaitre, que se o universo começa com uma curvatura que é diferente de zero, ou seja, uma curvatura que não é plana, que essa curvatura, ou seja, vou dizer de outra maneira, o universo plano corresponde a uma dada densidade.
Portanto, as equações de Einstein acoplam a geometria do universo e a densidade de matéria. Portanto, Certo. o universo plano corresponde a uma densidade altamente específica, que se chama densidade crítica. Pronto. E essa densidade crítica varia no tempo, porque o universo está a expandir e não sei o quê. Pronto, varia no tempo essa densidade crítica. O que acontece? Dá para provar que se a densidade... pronto, a densidade do universo não tem de ser igual à densidade crítica. Se a densidade do universo não for igual à densidade crítica, então significa que tens uma curvatura que é correspondente a essa diferença. Pronto. Até diria mais que em termos de probabilidades teóricas a priori, Parece é que não seria. muitíssimo mais provável haver qualquer tipo de valores para a densidade do que o crítico, não é? Exatamente. O crítico quer dizer, a densidade crítica é o número de, acho eu, de átomos, por exemplo, de partículas por metro cúbico, por exemplo, de espaço, não é? Mas, Exato. Exatamente energia, isso, pronto, para ter, a certa altura, curvatura zero. sim, ou E, seja, é um valor super especial para a densidade da varia matéria. no não é? tempo até, estás a ver? E ainda por cima varia no tempo, exatamente, sim. Portanto, e o que é que dá para provar, que é muito engraçado, que é que se a densidade, no princípio do universo, for muito diferente, for um bocadinho nada diferente da densidade crítica, então hoje vai ser muito diferente. Estamos a falar de 10 elevado a 60. Portanto, são sistemas muito instáveis. São sistemas instáveis. Super sensíveis à Completamente, densidade da matéria, não é? Sim, muito instável, exponencialmente quase. E a única forma de evitar essa instabilidade é ter uma densidade quase igual à crítica. É como Mas isso. lá está, o que é que falta dizer também a hoje? caneta. É que hoje... É como equilibrar isto aqui, não é? Sim, Equilibrar isto aqui. Pode-se ter um desvio ligeiro do ponto de equilíbrio perfeito. Certo. Ela cai e aqui a diferença já é enorme, não é? Aqui Certo. a diferença pode ser pouca. Certo. Mas ao fim de um Sim. tempo, E o que é que se observa hoje? Sim. O que se observa hoje é que a caneta é que está a em pé. caneta continua em pé. Pronto. Não é? Então, Sim, observa-se que a caneta continua em Isso é pé. muito útil, obrigado. Por acaso eu acho que não se viu aqui porque Isso é super útil, não Gonçalo, estava sim. na câmara. Mas podem imaginar Mas eu deixar repito aqui, eu posso equilibrar repetir aqui, posso um repetir lápis no... No fundo é o valor de... No fundo, a proporção entre a massa e o volume, não é? Que é a densidade, não é? É super especial ao ponto de esta caneta ficar de pé perpetuamente e continuar de pé ao longo da história do universo. Enquanto que o mais provável era acontecer algo deste género. O universo dissipava-se todo, por exemplo, se a densidade fosse pequena no início, ou então o universo colapsava sobre si próprio se ela fosse... Não, é isto, mais ou menos? É mais pensar. Tem mais a ver com a Seria curvatura, ok, não haveria um problema assim cosmológico, caótico Sim, no tão universo. catastrófico, sim. Havia, ok, o que era de muito diferente era a densidade hoje em dia seria muito diferente da densidade crítica. Estou a perceber. Sim. E a densidade hoje é muito. É super plana. É igual, é muito parecida com a densidade crítica. Quase não se vê nenhuma curva. ou seja, Significa os que era ângulos- ainda mais parecida no início. O universo é plano dentro de alguma pouca porcentagem. Pronto, agora depois depende da maneira como estamos a medir, mas os últimos números do Planck nem tenho a certeza, mas acho que é 1 milésimo, estás a ver? 1 milésimo de perto da densidade crítica. Portanto, se é 1 milésimo, então significa que antes então, a afinação era muito maior. É ainda muito maior, não é? Portanto, Sim. tinhas. Pronto, se a caneta ainda está de pé, então, durante a história toda do universo, a caneta continuou de pé, então, no princípio, tinha de estar mesmo bem ali, Sim, completamente super afinado, super Ou afinado. seja, um começo muito especial, não é? Um começo muito Sim. especial do universo. Não É um Para se problema manter. de afinação Sim. que a inflação explica, porque durante o período inflacionário a densidade tende para a densidade crítica exponencialmente. Portanto, Ok. e também ajuda a explicar isso. Portanto, tu precisas de alguns períodos de inflação, algum tempo de inflação, mas dá para explicar que fica perto o suficiente da densidade crítica. Portanto, a inflação, não só esse período, lá está, até agora só estamos a falar de quase cinemática, nem estamos a falar De gravidade. dos mecanismos que geram a inflação, porque isso aí é uma área completamente aberta de pesquisa Sim, ainda. está tudo por fazer Sabes ainda. o que é que coisas que estão erradas, mas há coisas que... Mas ainda não se sabe qual é que é a teoria certa, porque são coisas muito longe, completamente longínquas, que é muito difícil de estudar e de fazer experiências para ver se está certo ou errado. E se não tiveres uma física que explique todo o processo inflacionário, não é? Ainda estás na fase, de salvar os fenómenos, não é? Estás numa Sim. fase ainda... Salvar os fenómenos. Sim, que é uma completamente. coisa, Sim, coisa que dá. não tem mal nenhum também, ao mesmo Claro, tempo. sim, faz É a parte da mesma coisa ciência, que tu perceberes, tu olhas para os povos paleolíticos, vês que eles foram buscar pedras a não sei quantos quilómetros de distância. Tu podes não fazer ideia como é que eles levaram as pedras de um sítio para o outro, mas sabes que aquelas pedras vieram daquela pedreira, Sim. não é? Ou seja, tu sabes o que é Depois que... tens de arranjar Ou seja, depois tens que arranjar uma teoria que explique porque é que aquilo aconteceu, mas Claro. isso não significa que Sim, não seja um que haja passo algo de mútuo errado em tu relação a isso. perceberes que as pedras vieram dali. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café.
E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Sim. Pegando esta questão do ajuste fino, que estavas a dizer, do Zio, de que é preciso ter uma densidade super próxima da crítica no começo do universo, não é? Ainda mais do que temos hoje, não é? Isto faz logo um cristão, não é? Saltar da cadeira, pelo menos pôr-se assim direto e dizer: cá está. O universo tem um começo super especial, super improvável em termos de probabilidades a priori, não é? E isso mostra que houve uma inteligência criadora. E nós, uma outra conversa que gostaríamos de fazer contigo, já não será hoje provavelmente, tem a ver com argumentos de ajuste fino e o que é que a ciência contemporânea diz sobre os argumentos de ajuste fino. Mas há aqui um ponto que eu acho que é importante fazermos, que é um ponto de honra, porque para nós a verdade está sempre acima de tudo, não é? Nós como cristãos, como católicos, a verdade é a própria natureza de quem Deus é. Portanto, ai de nós, não é? Se a verdade não estiver sempre em cima da mesa. E uma das coisas que às vezes nós ouvimos, eu já ouvi várias vezes isso dizer, e vocês também já ouviram, dizer por parte de alguns apologistas cristãos, não é? Que fazem até mesmo vídeos e artigos sobre este tipo de temas. Esta malta do YouTube, pá. Malta do YouTube, não é? Malta do YouTube. Sobretudo engenheiros a falar sobre temas de física, até essa malta do pior que é. E eu já ouvi, não uma vez, mas várias vezes, alguém dizer o seguinte: o universo está super afinado, há um monte de argumentos para ajuste fino, e nós não vamos tocar nisso hoje, mas é um facto que há. E depois vêm estes físicos ateus, não é? E dizem: isso aí, para eu eliminar esse ajuste fino da densidade ser igual à crítica no começo, vou inventar esta coisa, matemática da inflação, puramente especulatória. E o que já ouvi vários apologistas dizerem, e não eram físicos, foi dizerem que a inflação é basicamente um tapa-buracos. É uma coisa que os físicos ateus inventaram para eliminar mais um caso de ajuste fino. Mas tu, Diogo, discordas disso, não é? Isso é Sim, uma- porque eu acho que se a inflação tivesse sido feita para explicar esse problema em específico, Sim, mas não foi. está bem, e esse Exato. problema nem é um problema assim tão grande, porque esse problema não impediria. Eu acho que há coisas de ajuste fino muito mais importantes do que a densidade crítica. Sim, Estávamos nem perto da sequer é o densidade melhor, crítica nem do sequer é universo. o melhor exemplo de ajuste fino. não é? Porque, quer dizer, eu se calhar estou a ter agora uma barbaridade, mas eu não acho que haja algo errado, em princípio, de ter uma densidade, ou seja, algo que impediria de haver vida inteligente, só se tivéssemos uma densidade diferente, um bocado da densidade crítica. Um Acho que universo não, côncavo, assim. sim, eu acho que não haveria nada, em princípio, com isso. Especialmente com os outros parâmetros todos que existem, com a energia escura e não sei o quê. Tipo, acho que seria possível perfeitamente ter um universo com vida inteligente e com isso. Portanto, acho que nem vale a pena uma pessoa entrar por aí. Até porque não há problema nenhum, mesmo nos casos de ajuste fino que nós reconhecemos, em tentarmos arranjar uma explicação de porque é que aquele Sim, ajuste fino é existe. isso, é isso. É, Tipo, isso nós Pode temos- não ser, ou seja, E é mais um ótimo exemplo da importância da história da ciência, da história em geral, porque quando nós lemos um bom livro de história da física, nós percebemos que as pessoas que estão a trabalhar nisto, como o Alan Guth e outros que tal, a procurar responder a esta questão da temperatura ser homogénea, por exemplo, não estão a ser motivados por um debate que tiveram com o amigo cristão anteontem. Pelo menos não é isso que aparece no registro histórico, não é? Exato. O que tentar aparece no descobrir a registro verdade. histórico é uma preocupação genuína com problemas de ciência. Não é? Sim, e também essa mentalidade de também tentar evitar arranjar explicações para alguns parâmetros, algumas coincidências, por exemplo, não acontece também só nos cristãos, também acontece, por exemplo, pronto, agora se calhar também não posso estar a dizer isto, mas na minha opinião, isto agora é com a minha opinião enquanto Diogo, não enquanto tipo físico ou cosmólogo, Sim, claro, isso é problema. que é, muitas vezes, por exemplo, tentar dizer, a constante cosmológica tem este valor, que é um valor que por acaso permite tipo, o nascimento das galáxias e ter estrelas, não sei o quê, mas há outros universos com valores diferentes e não sei o quê. Isso também é um bocado evitar o problema, que é, ok, então se calhar podemos tentar, pode haver uma explicação também para o valor da constante cosmológica. Nós não, mas se calhar nem há, mas pode haver. Ou seja, Sim. nós não temos só de fechar os olhos e assumir que há um multiverso com infinitos valores da constante cosmológica e por acaso nós estamos nos únicos que permite a vida e portanto estamos aqui a ver, mas se calhar há outras explicações, não é? Pronto, não sei, mas isso também é Eu acho Mas que- até conversa. para nós percebermos se Sim. aquele exemplo de ajuste fino é genuíno ou não. A nossa vocação é uma vocação de investigação, é isso mesmo. Desde que nós, e sobretudo a partir do momento em que a cristandade se encontrou com a filosofia grega e com Aristóteles, já falámos disso várias vezes aqui no Café Ciência e Fé, o cristão nunca parou de procurar a verdade acerca da natureza, não é? E até olhar a criação como um ato de Deus, não é? A presença contínua de Deus através do ato de criar, não é?
E que isso para nós faz parte do nosso ADN, quer dizer, e portanto, se um cristão faz física, não é? Um cristão vai continuar à procura de respostas e não está lá só para servir argumentos de Exato. apologética num debate teológico. E não é? porque nós- Está à procura Até da porque se verdade. eles não forem verdadeiros, nós não os queremos usar, não é? E porque nós acreditamos que a criação também é racional e Certo. que nós conseguimos compreender e que há não razões para as precisamos coisas, inventar, não é? Portanto, nós. Pronto, e a inflação, eu acho que ou seja, explica isto e depois explica outras coisas também que eu gostava de dizer também, Força. que é muito engraçado. A inflação tem outra vantagem, que é, quando, assumindo que arranjamos um mecanismo para acabar a inflação dá o balanço para o universo estar em expansão. Tipo, dá a velocidade inicial, não é? Tipo, ou seja, está bem, depois estamos um bocado a adiar o problema, que é depois como é que começa a inflação. Começou a inflação, exato. Mas, de facto, ou seja, estás a adiar, ok, estás a pôr o problema já noutro patamar, que não é mau, pode ser bom até. Sim, estás a ir um bocadinho mais para a frente. Estás um bocadinho mais para a frente, pronto, 1/1000 de segundo mais para trás. Já dás o balanço, tens um balanço do universo, tens um balanço aqui inicial, uma velocidade inicial. Se tu pensares no universo, como nós estamos aqui a mandar uma bola ao ar, né? E, Pode ou não no voltar, fundo, mas- a inflação pode ser um bocado o balanço que manda o universo nesta velocidade inicial. Porquê? Porque não haveria, ou seja, antes disto era tipo, ok, a singularidade é essa, dá tipo uma velocidade inicial, pronto, basicamente é o que se diria. Mas aqui não, aqui tens uma inflação que dá uma velocidade inicial que nem tem de ser tipo infinita no princípio, tipo, é uma coisa muito Pode mais ser muito pequeno simpática. e pode ser simplesmente Sim, aquela repulsão, aquele mecanismo que. é muito mais simpático do que. Pronto, é uma explicação também. E depois também explica a outra parte que é dos monopolos, que não se vê monopolos magnéticos. Já tinhas falado nisso também alguns num episódio. Talvez, Falámos. talvez que nunca se observaram Falámos monopolos, disso. que é estranho em termos de simetria. Sim. Sim, porque mesmo no princípio do universo, tu tinhas energia suficiente para criar monopolos magnéticos que supostamente são previstos pelo modelo standard das partículas, e então mas não observas. Pronto. E E para esses monopolo depois ficam. é um ímã só com um polo, é isso? Sim, é como Isso, se fosse mais uma ou carga menos. elétrica, só que magnética. Porque Assim. que mesmo É uma classicamente carga nas magnética, equações é de uma carga Maxwell elas magnética. são assimétricas, porque falta lá, ou seja, tens coisas na parte do campo elétrico que dependem da densidade de carga, mas a densidade de carga elétrica, mas a densidade de carga magnética, entre aspas, é sempre zero porque nunca se observaram monopólos magnéticos. Interessante. Exato. Significa que qualquer volume fechado que tu tenhas, a quantidade de carga magnética que lá está é sempre zero. É sempre zero, sim. É sempre zero. E agora, o que é engraçado também na teoria da inflação, que é, hoje em dia, temos chamado, o modelo, há vários modelos dentro desta categoria, mas a categoria de modelos que as pessoas gostam, que é um campo escalar que vai devagarinho descendo no seu potencial até chegar tipo pronto, a zero, tipo na prática, que é quando está hoje, que consegue explicar a expansão acelerada através do universo de Sitter, portanto, a causa equivalente o tensor, a energia e a pressão desse campo escalar são equivalentes, do campo escalar qualquer, aliás, que é o campo escalar qualquer, tem um tensor de energia e momento que é equivalente a um espaço de Sitter, pronto, é equivalente a uma constante cosmológica na prática. Portanto, nós podemos imaginar que durante a inflação há um campo que está associado aqui ao espaço que é muito parecido com a energia escura, hoje em dia, assim, e que à medida que o espaço vai aumentando, tens cada vez mais energia e depois causa uma coisa exponencial. E depois por algum motivo morre. E depois, quando cai esse campo, tu consegues calcular com mecânica quântica quais é que são as perturbações quânticas desse campo. Portanto, e quais é que são as estatísticas dessas perturbações. Pronto. E tu consegues mostrar que essas estatísticas têm de ser quase invariantes de escala, em termos de escala, quase invariantes, Como ou um seja, fratal, não é? como se fosse uma fratal, só que não exatamente invariantes porque o campo não está sempre no mesmo sítio. Portanto, a energia do campo vai variando um bocadinho na inflação, porque depois a inflação tende a acabar. Portanto, não pode ser exatamente invariante de escala, tem de ser um bocado diferente. E um bocado menor até, tem de ser um bocado menor, tem de ser 1 menos epsilon, depois epsilon é tipo um parâmetro de inflação. E o que acontece? Quando se observa as galáxias e a distribuição, aliás, antes das galáxias, quando se observa a radiação cósmica de fundo, consegues também calcular as estatísticas, o chamado A variabilidade. Power Spectrum. Agora como é que se diz isto em português? Espectro de poder. pronto. Espectro de poder. Espectro de potência, Sou bom. consegues calcular Sou o bom. espectro de potência das
perturbações das estatísticas tipo, da radiação cósmica de fundo. E esse espectro de potência é quase invariante de escala, um bocado mais pequeno do que isso. Acho que é 0,965 e se fosse invariante de escala era tipo 1. Portanto, isso aí também é uma coisa muito engraçada tipo, da inflação, que também foi uma coisa. Isto é mesmo. Ou seja, a inflação consegue explicar, depois partindo do princípio que essas oscilações quânticas do inflatão depois correspondem às oscilações de densidade tipo dos outros campos, portanto, depois tens de pôr com o inflatão tens algum mecanismo para criar as partículas que nós conhecemos a partir do inflatão, pronto, que também não. Pronto, isso também é áreas de investigação. Isto é tudo coisas que ainda não estão nada. Isto está tudo em aberto, não é? Sim, está tudo em aberto, mas assumindo que isso acontece, então é muito engraçado, porque então significa que as estatísticas das galáxias que nós vemos veio tudo de um campo quântico. É tipo, é giro, São um eco de um campo quântico. Tem a marca de um campo. Tem a marca desse campo e que nós conseguimos, no limite, se nós investigarmos bem essas estatísticas das galáxias e se conseguimos desacoplar o que é que vem da gravidade e do que é que não vem da gravidade, conseguimos mesmo olhar, se calhar, para as interações que esse campo teve nesse primeiros milésimos de segundo a seguir ao Big Bang. E se olhássemos para a radiação cósmica de fundo ainda era melhor, não é? Porque tem menos se olharmos para a radiação cósmica de fundo ainda é melhor porque não tem o efeito da gravidade, da interação gravítica entre as galáxias que aconteceu entretanto. A radiação cósmica de fundo é muito boa porque não tens a gravidade a chatear, mas depois é só 2D, então tens menos informação. Então é esse o trade-off que há em cosmologia. Quem está a estudar radiação cósmica de fundo acha que a radiação cósmica de fundo é a melhor coisa do mundo porque consegue ser altamente preciso, é tudo linear, é tudo ótimo. E depois as galáxias é tipo uma confusão, mas quem trabalha em galáxias, tipo, a motivação é isto é tipo todo o espaço até à radiação cósmica de fundo. Tipo, imagina, temos muito mais informação, muito mais escalas para conseguir extrair se nós conseguimos fazer um bom trabalho. Portanto, mas pronto, lá está, a inflação ainda, quem quiser trabalhar em inflação acho que é bastante interessante. É uma área bastante interessante. Eu acho que há altos e baixos, há alturas em que as pessoas há tipo uma espécie de uma mudança de paradigma, as pessoas descobrem uma coisa, depois há abaixo que as pessoas não conseguem depois descobrir coisas, mas eu acho que tentar arranjar experiências hoje em dia para tentar estudar o campo e estudar a inflação, acho que é uma coisa que falta hoje, acho que é uma coisa que é preciso fazer e não há assim tanta gente a pensar nisso hoje em dia, não há assim tanta gente a pensar nisso, mas não sei se isto responde às perguntas. Nem me lembro qual foi a pergunta. Também já não me lembro da pergunta. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.